Universidade Federal de Uberlândia de 2019, questão número 18, uma questão onde nós utilizaremos a lei da gravitação universal de Newton e bastante álgebra para desenvolver o resultado. A intensidade da força gravitacional em cada um dos planetas do Sistema Solar é diferente. Comparando-se dados da Terra com os de Saturno, tem-se que a massa de nosso planeta é aproximadamente 100 vezes menor que a de Saturno, e o raio de Saturno é cerca de 9 vezes maior do que o terrestre. Se um objeto na superfície da Terra tem peso P, quando colocado na imaginária superfície de Saturno, terá peso aproximadamente D. E temos as alternativas. Nessa questão, então, gente, nós vamos utilizar a lei da gravitação universal, que é uma relação de força entre massas, tá? E também bastante álgebra, e a alternativa correta é a alternativa D. Vamos lá então. Os dados do exercício, gente, estão escritos textualmente, porém nós temos que matematizar estes textos, ok? A massa de Saturno, informada pelo enunciado, é 100 vezes a massa da Terra, como nós representamos ms, que é a massa de Saturno, 100 mt, 100 vezes a massa da Terra. O raio de Saturno é 9 vezes o raio terrestre, 9 vezes maior do que o raio terrestre. Logo, o raio de Saturno é 9 RT. A lei da gravitação universal de Newton, representada aqui por esses esquemas, mostram uma massa e outra massa sendo atraídas por uma força que nós chamamos de força gravitacional. Vejam só, pessoal. A força gravitacional de atração das massas tem o mesmo módulo. Veja que o comprimento da seta é igual. Essa aqui também mostra a terceira lei de Newton, ação e reação. A força de ação e reação tem a mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. A fórmula matemática da gravitação universal é a seguinte: a força gravitacional é diretamente proporcional ou igual à constante gravitacional vezes uma massa, que a gente chama de m maiúsculo, vezes outra massa, que a gente chama de m minúsculo, para diferenciar as massas, dividido pelo inverso do quadrado da distância entre elas. Bem, nós podemos imaginar, pessoal, que nós temos uma maçã interagindo com a Terra e uma maçã, a mesma maçã, interagindo com Saturno. De tal forma que a força gravitacional que a gente vai usar, a força P aqui, entre a Terra e a maçã, onde Mzão, M maiúsculo T, vai ser a massa da Terra, e M minúsculo vai ser a massa da maçã. Vai ser igual à constante gravitacional, massa da Terra vezes massa da maçã, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. A mesma maçã, pessoal, vai interagir com Saturno. Logo, a força de atração gravitacional entre a maçã M minúsculo e a massa de Saturno M maiúsculo S vai ser igual à constante gravitacional, massa de Saturno vezes massa da maçã, dividido pelo raio de Saturno ao quadrado. Então vejam, pessoal, por que nós utilizamos o M minúsculo nas duas equações? Porque nós estamos tratando do mesmo objeto de massa interagindo com a Terra e com Saturno, para que a gente possa então desenvolver a álgebra em relação a essas equações. Substituindo os valores massa de Saturno igual a 100 vezes a massa da Terra e raio de Saturno igual a 9 vezes o raio da Terra, vem a força-peso de Saturno, a força gravitacional entre Saturno e a maçã vai ser constante gravitacional. No lugar, pessoal, da massa de Saturno, nós colocamos a relação que ela guarda com a Terra, que é 100 vezes maior que a massa da Terra. Logo, nós teremos, no lugar da massa de Saturno, 100 massa da Terra, vezes a massa da maçã, dividido pelo o raio de Saturno ao quadrado. No lugar do raio de Saturno, nós vamos colocar a relação que ele tem com o raio da Terra. Ou seja, o raio de Saturno é 9 vezes maior do que o raio da Terra. Por isso que nós vamos colocar aqui ao quadrado. Essa força gravitacional entre Saturno e a massa da maçã vai ser igual a constante gravitacional 100 vezes a massa de Saturno vezes a massa da maçã, dividido por essa potência aqui, tá? Esse expoente 2, ele vai se distribuir tanto para o 9, 9 ao quadrado é 81, raio da Terra ao quadrado. Então, ele se distribui tanto para o 9 quanto para o raio da Terra. Por isso que no denominador nós teremos 81 vezes raio da Terra ao quadrado. Dividindo, então, pessoal, a força-peso de Saturno dividido pela força-peso da Terra, nós, então, vamos descobrir uma relação para nós chegarmos em uma das alternativas.
Força-peso de Saturno dividido pela força-peso da Terra vai ser constante gravitacional, 100 vezes a massa da Terra, que é a expressão anterior que nós encontramos para a força de Saturno, para a força-peso de Saturno, 100 vezes a massa da Terra, vezes a massa da maçã, dividido por 81 vezes o raio da Terra ao quadrado. Dividido, porque notem, pessoal, eu substituí esse símbolo aqui de divisão pelos dois pontos que também simboliza a divisão, para não ficarmos com vários andares de equações, tá? E isso daqui vai nos ajudar a ver uma simplificação que a gente vai ver na próxima linha. Então nós temos essa expressão aqui para a força-peso de Saturno, dividido por esta outra expressão aqui que nós temos para a força-peso da Terra. E aqui nós temos constante gravitacional, massa da Terra, massa da maçã, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Quando nós temos uma divisão de frações, porque nós temos uma fração aqui e outra fração aqui, nós podemos manter a primeira fração inalterada multiplicada pela segunda fração invertida, ou seja, tudo que está no numerador passa para o denominador, para baixo, e tudo que está no denominador passa para o numerador, para cima. Ficamos então com a primeira fração inalterada, tá? Multiplicada pela segunda fração invertida. Podemos cortar constante gravitacional com constante gravitacional, massa da Terra com massa da Terra, massa da maçã com massa da maçã, raio da Terra ao quadrado com raio da Terra ao quadrado. Então, nessas expressões algébricas, pessoal, via de regra, tá? 90% dos casos, nós vamos ter simplificações para nós chegarmos a uma relação mais enxuta, certo? Então, daquelas simplificações resta 1 para cada simplificação, de tal forma que a razão entre a força-peso de Saturno pela força-peso da Terra vai ser 100 sobre 81. Podemos passar a força-peso da Terra para o outro lado multiplicando, porque ela está dividindo a força-peso de Saturno. E dividindo 100 por 81, nós chegamos a um resultado que é 1,23 mais algumas casas depois da vírgula. Como o enunciado pediu que seja um valor aproximado, a alternativa que se aproxima este valor, e nós temos o símbolo de aproximação aqui, é de 1,2. Ou seja, a força-peso de Saturno é aproximadamente 1,2 vezes maior do que a força-peso da Terra, que é a alternativa D. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução e até a próxima, gente.